discípulos que estavam com Jesus, eles precisavam sair dessa mentalidade de escravos. Sabe qual é a mentalidade de escravo? Imagine só, é aqueles que olhavam pensando fazer a obra de Deus, mas ter um ganho com isso. Nós, quando a gente olha algum pregador, algum pastor de uma igreja que está ganhando muito, boa parte de nós fica revoltado, porque parece que ele está ganhando muito dinheiro em fazer a obra de Deus. Isso revolta mesmo. E isso é revoltante mesmo. Porém, irmãos, quando no nosso coração só fica aquela barganha com Deus, eu vou dar o dízimo para receber, eu vou dar a oferta para receber, eu vou falar, eu vou profetizar para receber. Eu não estou falando que isso é errado, eu estou falando quando você só faz por causa disso, isso é barganha, é a mentalidade de escravo ainda, no discípulo de Jesus, nesse Filho de Deus. Porque você está fazendo alguma coisa, eu vou buscar a Deus. Essa semana eu não posso pecar porque eu tenho uma entrevista para fazer, eu não posso fazer alguma coisa errada, ou eu tenho que pedir oração. Todas essas coisas são baseadas numa necessidade. Não estamos olhando para a vontade de Deus, estamos olhando para nós mesmos, e tudo aquilo que a gente faz, buscando Deus para nos salvar, isso é maldição para nós. Porque nós fomos tirados das trevas para anunciar com a nossa vida amor, graça e comunhão. Quais eram os problemas dos discípulos da mentalidade de escravo? Lucas capítulo 9, 46. Vejam só como era a mentalidade dele. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Irmãos, começando desde do louvor, quem canta a música solo, é claro que aqui não acontece, mas estou dando um exemplo. Quem canta música só, quem vai ministrar, quem vai pregar, quem vai... Todas essas coisas é a busca de uma visibilidade, busca de ser uma referência, busca de aparecer, busca... E na igreja muitas vezes se faz assim, a gente faz assim. Algumas vezes... Os filhos, eles provocam intriga entre os pais. Talvez os pais daqui não saibam disso, mas acontece. E como é que acontece? Normalmente, adula um pai e a outra não, para poder ter algum benefício. Sempre é assim. Acontece isso daí. Isso é coisa de família, é coisa de filhos. As brigas, falar que não tem briga entre os irmãos, ao contrário. Mas irmãos, até pode acontecer coisas aqui? Claro que pode, irmãos. Se nós queremos viver como família, essas coisas vão acontecer. Mas qual é a vontade de Deus? Que cada um de nós, que é tido como irmão mais velho, saiba lidar com isso e chegar com os irmãos mais velhos e falar assim, para de brigar, senão o papai vai ficar bravo, mamãe vai vir aqui, para de brigar. Nós, como irmãos mais velhos, devemos trabalhar na nossa família. Problemas ocorrerão e nós precisamos cuidar da família. Nós,
Mas eu tenho pouco tempo de igreja. Todos aqueles que assumem a responsabilidade da família, é irmão mais velho que vai cuidar da família. Irmãos, nós precisamos assumir essa postura nossa. Não é quem é o maior. Jesus colocou, é quem serve mais. Mateus capítulo 20, 21, olha a briga que estava ocorrendo. A mãe de dois discípulos chegou para Jesus e falou assim: Senhor, eu trouxe os meus 2 filhos aqui. E ele disse: o que queres? Ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à direita e um à tua esquerda no teu reino. Gente, não é ridículo isso? Imagine só alguém aqui, o Clayton, chega os 2 filhos, o Rian e o Breno, chega, fala: Rinaldo, é o seguinte, estou aqui, gostaria que você desse mais atenção para os meus filhos, e que você se comprometesse no futuro, ordenar eles pastores no seu lugar. Vocês estão me entendendo, irmãos? Isso acontecia com os discípulos. Os discípulos estavam com isso, mas o que é isso? É aquela maldição de você estar em algum lugar e acreditando, falar assim: eu fui numa igreja tão boa, agora eu vou me dar bem. Agora eu vou vender as minhas coisas lá na igreja. Ou senão, tem alguns irmãos lá que são ricos, vou ganhar um emprego lá. Lá tem uma banda jóia, eu vou. Agora não vai mais gravar CD, mas eu vou participar de uma grande banda. Não tem isso? Não acontece isso, irmãos. Mas quando acontece isso, é a visão, a mentalidade de escravo ainda. Você olhando para as coisas e vendo os benefícios que aquilo pode me dar, e não olhando qual é a vontade de Deus para eu estar naquele lugar. Então, deixa eu colocar alguma coisa para vocês. A maior parte de vocês, eu acho que já se tornou, talvez 50%, de pessoas que eram de outras igrejas. Irmãos, eu vou mostrar para vocês qual é a vontade de Deus com relação a você estar aqui. Eu vou mostrar. Porque é importante nós temos claro que se você está aqui, Deus trouxe, mas a pergunta é: para quê? Vocês estão me entendendo, irmãos? Para quê? Porque nós respondemos normalmente uma pergunta chamada por quê? Por que você está aqui? Uma boa pregação. Rinaldo prega bem. Tem louvor, tem classinha. Eu gostei. Nós ficamos, normalmente, nós estamos em algum lugar e respondemos a pergunta por quê? Por que lá na Cristo Salva? Eu fui lá na casa dos irmãos, na maior parte da casa dos irmãos, e eu pergunto lá, por que Cristo Salva? Por quê? Não foi isso que eu perguntei lá? Não foi isso que eu perguntei? Eu vou lá, na casa de vocês, não foi isso quando eu fui na sua casa? Por que na Cristo Salva? Por quê? Por que vocês estão lá? Por que você escolheu lá? Por quê? E vocês me falaram.
Mas agora eu quero dizer para quê? Vocês vieram por causa de uma isca, e Deus deu a isca, e Deus puxou vocês, mas eu quero dizer para quê? Qual o motivo? Qual o sentido? Qual o propósito? O que Deus espera com isso? Por quê? Porque normalmente você veio machucado, você veio desapontado, você veio com um monte de questões. Agora, para quê? Porque a gente já sabe, mas para quê? Para quê? A minha pergunta é: se os discípulos tinham uma mentalidade de escravo, como é que Jesus destruiu a mentalidade de escravos dos discípulos? Lucas capítulo 17, do 7 a 10. E qual dentre vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem, vindo ele logo do campo, logo dirá: chega-te aqui e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te e serve-me até que tenhas comido, bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Mateus capítulo 22, 39. E o segundo, primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como Jesus destruiu a mentalidade de escravo dos discípulos? Primeiro, desprezando o seu serviço. O seu serviço não é mais importante do que cuidar das pessoas. As pessoas sempre serão o alvo do plano e da vontade de Deus. Por isso que comunhão é a parte final do amor. E ele é inclusivo na graça. Se você parar tudo que você está fazendo na igreja, mas se você cuidar dos irmãos, a vontade de Deus já é completa na tua vida. Porque o teu serviço não é mais importante do que cuidar dos irmãos. Cuidar da família é mais importante. Ninguém aqui fala assim: mas eu tenho que ensaiar de quarta, domingo de manhã, à noite, vou lá, babá. Irmão, se você quiser fazer isso, faça, e nós ficamos felizes com isso. Eu tenho que ensaiar na terça e tal. Nunca reclame disso para mim. Nunca reclame disso para mim. Porque eu prefiro que você cuide daqueles que estão ali, cuide do pessoal de casa, vocês cuidem dos seus amigos na escola, do que façam um serviço dentro da igreja e depois digam que vocês estão trabalhando e merecem alguma coisa.